Rafael Veiga, bom, ou 63 gramas de alcatra limpinha, como diz João Guilherme, que hoje tá no Mundo GV. Carlos Alberto. Antes do Carlos Alberto, até para dar não dá para fazer tinha que fazer uma outra comparação aí, né? Botar logo os dois, aí o meu time eu jogava os dois. Também. Mas a ideia é essa, botar a mesma Não, mas tá posição. tranquilo. Tu tá querendo briga comigo. Vou te arrebentar, tu vai ver. Vou te arrebentar. Eu fico com a Arrascaeta. Por quê? Vamos lá. Não, você pediu que eu escolha. Arrascaeta, vambora. Ué, mas o negócio tá na tela, gente. Então, tô respondendo, Arrascaeta, E o gente. que eu tenho com isso? Olha, Beto, Não, mas tu tá aqui, picanha Uruguai, de gracinha. Eu nem toquei. Não, você falou. O João tá Guilherme tranquilo, tem um mal de bordão. alface. Mal de alface, tá tranquilo. Pera, o João Guilherme tem um bordão. O João Guilherme é o meu convidado hoje no podcast de Como o Senhor Foi Bombou na estreia. E você tem que me agradecer, né? Qual o bordão do João Guilherme? O Sormani brincou que não era picanha uruguai, que era alcatra. Lembra disso? Sormani, comentarista. Aí quando ele fez o gol, não é isso, Bernardo? O João Guilherme falou, um golaço, 63 de alcatra, que não é nem o que a gente vende aqui. Não, e eu respeito o João Guilherme muito. Então, Só cara... que você perguntou da enquete, eu já respondi. Mas você falou que era por causa de você, cara. Não tem nada contigo alcatra, o que o João Guilherme fala. Tá tranquilo. O Austin respondeu, vamos pro próximo. Washington. Rascaeta. Rascaeta, né? Tá muito acima, né? É acima. Mas Você viu alguém no Brasil hoje no coisa dele? Na verdade, os dois poderiam jogar juntos. os dois poderiam jogar junto. No mesmo time. Eu botaria também. Eu botaria os dois juntos pra botaria jogar, mas também. o Rascaeta é porque ele é diferenciado, né? Tecnicamente, né? É um cara armador, ele é armador, que falta... no Brasil falta muito isso, muitos jogadores armadores, meia armador. Na verdade, a gente sente que falta daquele jogador rompedor do 1 para 1. Né? Esse também. Esse já é outro jogador 1 contra 1. Desequilibrava o Keno exatamente. Que a gente falou Por que você acha que o cara demorou tanto a botar ele na Copa? Então... Quando ele entrou, ele fez dois. Exatamente. Eu também, assim, rapaz, o Uruguai passou sufoco até porque ele usou muito pouco ele. Não dá pra deixar um cara desse no banco. Vamos pro próximo, André. Então, Arrascaeta 2-0. Everton Ribeiro, Dudu. Difícil, hein? Outra. Chitão. Difícil, hein? Pra mim não tem discussão. O quê? Pra mim é o Dudu. Eu vou no Dudu também. Você acha ele muito acima do Everton? Não. Pra mim é Dudu. Mas apesar que também eu acho que são funções diferentes também. Também acho. Funções Podia ser diferentes. outra comparação, mas botando os dois eu sou o Dudu. Dudu. Beleza. Vamos pro próximo, André. E tá quanto, só pra saber? 6 Flamengo, 3 Palmeiras. Gabigol ou Rony? Carlos Alberto. Gabriel Barbosa. Gabigol. Chitão, impressionante que esse cara faz gol, né? Faz gol. Você que... da posição ali. Não, o Gabigol é diferenciado, faz gols e gols decisivos, né? Que é importante fazer Eu acho gols que ele decisivos. tem isso. Tem atacante que é muito bom, mas aí no final, às vezes, não... Só acho que a média dele podia aumentar, pelas oportunidades que ele tem. Que ele perde, né? A Se média ele fizesse as que ele perde, eu chamava ele desse nome aí. Quando ele ficar perdendo, vai ser Gabriel Barbosa. Até a média de oportunidades que ele tem, a média podia ser de gols, podia ser um pouquinho mais. Mas ele faz gol. Ele é muito bom, ele é impressionante. Ele andou numa fase aí que, agora que o Dorival botou ele, o Pedro, ele saiu um pouquinho de perto da área, né? Isso. É diferente pra vocês que jogam dentro da área, né? Exatamente. E ele tá fazendo bem. Não, ele tá bem. E eu acho que até encaixou bem também, né? Ele deu uma entrevista esses dias dizendo que pra ele foi bom pra ele, né? O GV tá de testemunha. Eu falava aqui, o Fiquilha dava tempo. uns ataques de perereca, eu falei, deixa eu ver. Se chegar um treinador que entenda que dois jogadores... E eu acho ele muito bom jogador, tá? Eu acho o Gabriel muito bom jogador. E assim, dele ter tido a humildade também de sair pra jogar, não ter tido vaidade, ele ajudou o Pedro. Só que, infelizmente, ele saindo da área, ele perdeu a Copa do Mundo, que é o Pedro passou à frente dele. Mas eu acho que ainda assim, eu concordo contigo que ele deixou de ser o 9, mas ainda assim, se eu fosse o Tite, que eu respeito muito e gosto muito, eu teria levado. Não, eu também teria levado. Porque, pô, mas aí a gente não é o treinador, né, cara? A gente tem que respeitar. Fazer o quê? Mas eu acho que não foi só isso que pesou, não. Essa mudança de posição dele, não. De ele não ter ido para a Copa. Mesmo se ele não tivesse mudado de posição, continuasse como 9, ele o Pedro não tivesse entrado, eu acho que ele não ia também da mesma forma, não. É porque o Jesus começou o ano muito bem no Arsenal na pré-temporada aí. E porque tem... o Tite pensa muito o dentro e o fora de campo também. Isso é verdade. Relacionamento. Eu não sei se teve briga, uma coisa, mas assim, eu tô só
tentando imaginar uma Mas tentando onde entender o Mas onde a fumaça tem fogo. Eu também já ouvi uns burburinhos de relacionamento, problema dentro da seleção, entre os jogadores, mas eu não posso afirmar porque eu não estava lá, então assim, eu só posso falar daquilo que eu vivo. Não, mas foi a gente estranhou mesmo, porque o Gabriel vinha numa fase muito boa. Sim. Muito boa. E sempre, né? Como o Neto sempre Não, fala. ainda mais num tiro curto, você tem que ter um jogador como ele. Eu levaria. Se eu sou jogador eu levaria. decisivo. Mas assim... Ele tá numa fase que chegou decisão. Tudo bem que ele tem todo o mérito de se posicionar e de finalizar. Mas ele tá numa fase que a bola procura, cara. Final com ele, a bola... Você vê o Atlético Paranaense. O Rodinei fez uma tabela com o Everton Ribeiro. O Everton acertou um passe, ele só na final da Libertadores. Aqui, ó. Deixa eu ver. Você lembra quando a Chapadinha. gente teve uma discussão aqui? Assim, discussão que a gente fala é discordar. De programa, sim. De programa. Que você é fã do Tite. Eu falei, eu não sou fã do Tite, mas não tenho nada contra a pessoa do Tite. Claro. Mas algumas escolhas dele, eu não concordo, como vários brasileiros não concordam. Sim, claro. E a gente tem direito disso, porque no Brasil, a gente sabe que todo mundo quer ser um pouco de treinador, né? Mas assim, ele abrir mão de um cara como esse numa Copa do Mundo, que é um tiro curto, é um tiro no pé. E ainda, aquela situação do pênalti, ele não deixar o Neymar bater o primeiro, pô, ali ele se atrasou. Foi ruim. Tem mais, André? André, aí Não, pelo amor de Deus. Esse moleque é bom demais, né? Se escolher o Hendrick, eu levanto e vou embora. Mas o Pedro tá eu numa fase levanto e vou embora. Ai, Pedro. Mas posso falar uma coisa? É bom jogador. Só que ainda tem que provar muita coisa, porque a gente sabe que o futebol é difícil. Ele tem 16 anos. Muito novo. Não é uma realidade ainda. Ainda né? não fez é uma nada. realidade, Então, ainda... assim, o fato dele não ter feito nada, isso também não desqualifica ele como um jogador bom que ele é. Mas para ele chegar a craque, a comparações com... Eu odeio essas comparações com o Ronaldo Fenômeno. Esquece, não dá para comparar com o Ronaldo Fenômeno. E aqui, ó, já tá pronto há um tempão, jogou Copa do Mundo, já tá maturado. Eu sou Pedro e não tem discussão. E aí, então? Não, Pedro. E eu concordo, o Hendrick ainda tem grande chance de ser um craque. E acredito que A gente torce para que seja. Porque mas assim... depende de tantas coisas. Ele está com 16, 17. A fase de jogador, pessoal, tem muita gente que eu joguei, um moleque com 12 anos, fazia chover. Com 15, já não era o mesmo que bacia com contar com 12. Com 18, daqui a pouco ele volta a jogar bem de novo. 21, então assim, tem muitos jogadores que com 16, os caras pareciam que iam ser os craques do Não, mundo. mas esse moleque, e com 20 muda. Mas vou te falar. Mas aí não, é diferente. Ele tem uma força descomunal, uma irmão. qualidade. Então, A tapa que ele deu no Angelim, coitado do Angelim. O Angelim deu 360. Que Angelim, cara? O Ronaldo Angelim. Ah, na pelada lá do Zico? É. Ah, tá. Pô, tô pensando aqui. Pô, o Angelim já parou há 10 anos. Sim. A tapa que ele deu foi daqui lá na ponte Rio-Niterói. Isso dele é muito legal. isso. Ele... Se ele dá essa tapa em mim, eu agarrava ele pelo pescoço. Ele vai se tornar uma realidade, com certeza vai ser. Mas agora depende ainda muito fazer a dele, comparação. agora do staff dele, das coisas que... Da decisão que ele vai tomar. Exato. Lá O fora. crescimento profissional, Do entorno pessoal dele, dele. psicológico dele, Exatamente. tudo isso vai... Ele já tá acertado no Real, né? Já foi vendido. Tá. Ô, Aston, fala um pouquinho do Pedro. Você que era 9 exatamente como Pedro. Isso, Pedro, a gente já teve alguns contatos, desde quando ele estava no Fluminense ainda. Ah, verdade. E o Pedro, ele realmente, a característica é a minha dentro do jogo, do futebol, como centroavante de área. E graças a Deus que apareceu o Pedro, nessa característica, porque estava em falta. Ainda continua em falta. O Brasil ficou muito tempo sem formar um centroavante de área, né? E o Pedro, com certeza, ele é o melhor centroavante hoje, com a posição de área, e é o jogador da seleção brasileira, com certeza vai ser o titular logo da seleção brasileira. Também acho. E ele tem uma qualidade imensa de Quem fazer mais gols. tem? Tem o Matheus Cunha de 9, o Richarlison. Pedro Raul do Vasco. Pedro Raul, mas tu acha que o Pedro tá na Pedro seleção Raul. do ciclo? Cara, ele vai ter oportunidade na seleção. Lembra que eu falei que assim, ele é do nível do Pedro em recurso, porque o Pedro tem uma carreira muito mais consolidada do que a Depende dele. do que o Vasco for, como Irmão, o Vasco for, né? Assim, ele jogando pelo Goiás, ele já entrou na lista do Tite, tu É imagina... porque no Botafogo antes, cara, ele fez uma passagem meio Eu sei, apagada. mas Aí a galera assim- tá meio... Não, eu entendo, mas é normal, cara. Claro, pô. Claro. Agora, ele no Goiás fazer o que ele fez, Sim. o Vasco do jeito que tá, ele vai fazer muito mais. Uma coisa importante, falando de centroavante, como a gente está falando, o Brasil, isso, eu boto mesmo a culpa, principalmente na base, de deixarem de formar atacantes centroavantes de área.
Isso é culpa de treinadores da base. Porque antes, o que era? A moda era assim, era jogador atacante que se movimentava, que saía da área, que proporcionava oportunidade, que fazia isso, que corria para lá, corria para cá, mas ninguém fazia gol. Quem muda o jogo, quem dá título, quem ganha jogo é gol. Não adianta eu criar 200 oportunidades e sair 0-0 o jogo. Não adianta, tem que ter um cara de área. Porque esse cara de área com qualidade, formando um jogador de área, ele é que decide. O Brasil foi campeão do mundo várias vezes porque sempre teve centroavante. Flamengo, quando foi campeão do mundo, tinha Nunes. O Corinthians, quando foi campeão último lá do mundo, tinha Guerreiro. Vasco tinha Donizete. O Inter, quando foi campeão, tinha Fernandão. Então, assim, e quantos outros que a gente pode falar? Então tinha centroavante de área que decidia, que é um jogo que é truncado, principalmente agora, que é jogo truncado, todo mundo fechado, jogo com a bola. Um maravilhoso, o Benny McCarthy. E aí o cara vai lá, decide um jogo, acabou. Então tirou muito. Jogadores que se movimentavam, corria, criavam e ninguém ia fazer gol. Alô, treinadores da base, vamos voltar. Agora tá retomando, devagarzinho tá retomando. Mas no Fluminense, assim, eu tive lá até há pouco tempo, assim, o trabalho lá, inclusive, cara, eu fiquei muito feliz ontem que eu encontrei a Carla Matera da Tupi. Ah, sim. Que era da Tupi. Agora ela tá no Fluminense e assim, o Fluminense tá fazendo um trabalho muito maneiro, assim, de assessorar os meninos de coisa. A gente não teve media training, deixa eu ver. A gente simplesmente foi jogador Lobo, se vira aí. Na época da galera da reportagem, maldosa pra caramba. Então a gente aprendeu com os piores. Então assim, os meninos hoje, eles já vão preparados porque eles vão fazer. Isso é muito bom. Isso é muito bom, você preparar eles, porque assim, tira um peso para quando eles chegam no profissional, tira um peso do Fluminense ter um time bacana, que aí dá tempo de você colocar o jovem para ele ter condições de jogar. Agora, quando o time de cima tá todo desarrumado, o jovem entra para jogar. Tá igual cascata, né? Exatamente. Você sabe disso, que você pegou o Flamengo em épocas ruins, é muito difícil. A gente ficou um tempo sem ganhar nada na base. E com timaço. Bom, vocês perdiam para mim. Porque não tinha VAR.